Caso chocante agora vai falar um caso que é um caso coreano, que aliás é um caso que é muito revoltante e que apesar de tudo, depois que eu vi esse caso nos outros canais, como o canal de Chamalzinho, o canal da de outros casos aí, é um caso que é considerado revoltante demais. Depois que muita gente fica falando que o nosso país é um país de merda, que apesar que a justiça brasileira é um país muito mal feito, que sempre os criminosos se dão bem nesse país, claro, e já os inocentes pagam pelo crime que não cometeu, como no caso dos irmãos Naves e o caso da Daniela Pérez e o caso do João Hélio, que apesar de tudo, muitos desses criminosos que cometem crime, a pena deles são reduzidas e são libertados. E apesar de tudo, o Brasil não é o único país do mundo que tem falha na justiça, que a justiça é uma bosta. Coreia do Sul, México, são outros países que também fazem uma cagada geral com a justiça. E o caso que eu resolvi contar agora é o caso de Nayong, uma menina que foi violentado por um criminoso, Chon Dong-so, e ela acabou sendo internada e porém, graças a essa justiça coreana, esse criminoso acabou sendo solto. Então, vou contar o caso de Nayong. E antes de começar esse caso, eu quero que vocês entrem no canal Crimes Verdadeiros da Letícia Lei, que apesar de tudo, ela está acompanhando o meu canal Casos Chocantes, e eu agora já estou acompanhando o canal dela, e eu quero que vocês entrem no canal da Letícia Lei, chamado Crimes Verdadeiros. E também assine o canal dela, e agora assine o meu canal e vamos pro vídeo de Nayong. E porém as imagens que eu vou postar da Nayong, na verdade, vai ser usada a imagem de um filme chamado Hope, porque eu não achei as imagens delas originalmente, não achei as imagens de Nayong, só achei as imagens do criminoso. Isso porque a Nayong teve uma vida totalmente privada, é claro. Então, vamos pro vídeo, é claro. Esse caso aconteceu no ano de 2008, na cidade de Ansan, na Coreia do Sul. No dia 11 de dezembro de 2008, Nayong, que aliás não é o nome verdadeiro da menina, porque é um nome falso, fictício. O nome dela verdadeiro foi preservado, foi criado pela mídia. A Nayong, ela estava indo diretamente na escola quando ela foi parada por um homem de 57 anos chamado Chodoso. E Chodoso, ele cumpriu a pena na cadeia pelos outros crimes, por ter estuprado uma jovem quando ele tinha 31 anos. E ele foi libertado após cumprir a pena. E aí ele acabou sequestrando Naomi e levou ela diretamente para a igreja. E lá ele acabou violentando a menina. E vou falando tudo resumidamente só. Não vou falar por completo. Depois dele violentar a menina, ele acabou machucando ela, destruindo os órgãos internos dela. E depois ele acha que a menina havia morrido. Ele deixa ela sentada no vaso e vai embora. E a família então tenta procurar a Nayong e eles acabam descobrindo que a menina estava na igreja totalmente ensanguentada e ela é levada até um hospital. A polícia procura as impressões digitais e o sêmen
e acaba descobrindo que, o responsável por ter estuprado a Nayeon era o Chon Dong-so. E logo a polícia então resolveu prender o Chon Dong-so e ele foi acusado por estuprar a Nayeon. E a Nayeon reconheceu através da investigação que era esse homem que violentou ela. E o Chon Dong-so, ele afirmou sim que ele estuprou a Nayeon, ele que violentou a menina. Só que com uma coisa que não impediu de Chon Dong-so ser condenado à prisão perpétua. Ele falou que estava bêbado. E isso impediu de ele cumprir a prisão perpétua por ter violentado a menina. Pois é, ele falando que estava bêbado, ele não ia cumprir a pena de prisão perpétua. E isso revoltou muito a sua família, revoltou os pais da Nayeon, revoltou muito a população coreana, por esses desgraçados estar solto. E aí a pena dele é diminuída e os investigadores, os jornalistas, tentaram ir atrás de Nayeon para pegar as informações. E a Nayeon, totalmente machucada, operada, não tendo condições de fazer entrevista, ela era sendo exposta pela mídia, claro, e pelos investigadores. E os investigadores tentaram tirar todas as investigações detalhadas sobre o Chon Dong-so, querendo saber como que ela foi estuprada, como que ela foi violentada, sem se preocupar com a dor da menina. E ela se sentindo dor, que falou que não quer fazer entrevista, mas eles forçaram, tratando a menina como se fosse uma criminosa, uma suspeita, já que o Chon Dong-so, ele era tratado como um cidadão de bem e a Nayeon é tratada como se fosse uma criminosa. E aí os pais resolveram processar os investigadores por tentar entrevistar a Nayeon de uma forma irregular, claro, não deixando a menina se curar. E ele teve que se afastar a menina da imprensa, claro, que é tanto que ela perdeu a bolsa de fazer a traqueotomia, claro, não sei como que chama aquele negócio, que faz ela liberar aquele negócio quando o intestino é destruído, é claro. Ela teve que usar e, nossa, foi uma coisa muito perturbadora, assim, é difícil de falar. Mas no dia depois, após esse ocorrido, a família resolveu processar os investigadores por negligência, por tentar entrevistar a menina, mesmo ela estando doente, por ficar sentada. E eles não queriam nem saber, claro, não queriam nem saber que ela estava doente. E ficaram humilhando ela, torturando ela, assim, de uma forma, pegando detalhadamente. E resolveram processar os investigadores por negligência. Aí, no dia do julgamento, o Chon Dong-so, ele acabou afirmando assim, que estuprou a menina. E a esposa de Chon Dong-so falou que o homem, ele é um homem muito uma boa pessoa, que ele não seria capaz de fazer isso, que ele se preocupa com alguém. Só que essa esposa é uma grande filha da puta. É uma grande filha da puta, aquela esposa do Chon Dong-so. Tanto é que ela também ela acabou testemunhando contra a família da menina e ela acusou a menina por ela ser responsável por ter destruído a vida do marido. Aí, o marido, o Chon Dong-so, quando ele foi declarado 12 anos de cadeia pelo juiz. E aí, quando ele estava sendo levado para a cadeia, o pai da menina, que aliás no filme, ele tentou matar o Chon Dong-so, mas porém a menina Nayeon tentou impedir o pai, mas isso foi explicado no filme. Não sei se a vida real aconteceu isso, mas se eu tivesse no lugar do pai dessa menina, claro, eu ia tirar a vida do Chon Dong-so, não importa se eu fosse preso, se eu fosse para cadeia, eu ia cometer esse crime mesmo, tirar a vida desse criminoso por ele ter destruído a vida da minha filha, a inocência dela. E não importa, se minha filha estivesse segurando, eu ia pedir para minha filha, ia matar esse desgraçado mesmo assim, mesmo que eu ia para cadeia mesmo sossegado, se eu matasse o Chon Dong-so na frente da polícia,
Tanto que não seria eu o culpado pelo crime, mas quem seria culpado mesmo seria a própria justiça coreana, é claro. Se eu tivesse mais a Nayogi, ela tentou impedir o pai de sujar as mãos dele de sangue, é claro. Ela não queria que o pai cometesse esse crime, é claro. Mas o que me deu muita raiva mesmo é a cara do Chondoso quando ele não demonstrou arrependimento antes de ele ser levado para a cadeia, antes de ele ser morto pelo pai da menina. Me deu raiva desse Chondoso. Claro, porque era um filme, é claro, era um ator que estava fazendo o papel do personagem. Mas na vida real dá para imaginar que raiva desse desse criminoso que cometeu o crime contra a Nayong. E após passar 12 anos por cumprir a pena, o Chonoso ele foi liberado pela justiça e várias multidões da Coreia fizeram um abaixo-assinado para que o Chonoso não seja solto, que ele seja condenado à prisão perpétua, só que porém o governo coreano ignorou a petição e o Chonoso foi libertado e o pior que ele foi morar perto do mesmo endereço da casa de Nayong, da família de Nayong. E os familiares de Nayong não admitiram que o Chondoso fosse solto. Tanto é que a justiça coreana resolveu fazer desculpa que o Chondoso vai carregar uma tornozeleira eletrônica para que não chegasse perto da família, mas isso aí não é desculpa. E os familiares então resolveram se mudar de casa porque foi um lixo essa justiça coreana, é claro. E a Nayogo não queria se mudar de casa porque ela gostava de ficar perto dos amigos e dos amigos, familiares, mas não tinha outra opção. Os familiares de Nayogo tiveram que ir embora do endereço, tudo por culpa do Chondoso. E, sinceramente, os várias pessoas que viram o Chondoso sendo libertado da prisão, o povo coreano, eles são muito pacíficos, eles não partem para violência. E eles tacaram ovos na cara de Chondoso, tacaram ovos. Para mim é uma pouca coisa que, na minha opinião, deveria ter tacado era pedras, na verdade, pedras. Porque se fosse aqui no Brasil, se o Chondoso fosse daqui do Brasil e estivesse aqui no Brasil, com certeza ele já estaria morto, é claro, a população já teria sido revoltada. Iriam linchar o Chondoso até a morte, a população furiosa iriam linchar o Chondoso até a morte. Que, na minha opinião, aí ele ficaria mais preso na cadeia do que pela segurança dele, do que ele ficar solto na rua. Porém, a população coreana foi muito pacífica, é claro. E sem falar que a menina, ela era tratada como uma criminosa, como eu falei antes, ela era tratada como uma criminosa e o Chondoso era tratado como cidadão de bem. A única coisa que faltou nessa justiça coreana é a justiça é a justiça obrigar a família a pagar uma indenização para esse bandido. Exatamente. Falta a justiça coreana obrigar a família a pagar a indenização para aquele bandido. Tanto é que o bandido ele era tratado como uma vítima e a menina como uma criminosa. E a Nayong, ela hoje ainda tá traumatizada, hoje ela tem uns 20 anos já, tá com uns 20 anos. E ela tá com uns 22 anos, com certeza. Ela tá com 21 anos e ela ainda tá continuando traumatizada. E o sonho dela é ela querer se tornar uma médica, claro. Esse foi o caso de Nayong, que aliás é um caso muito perturbador, claro. Só de imaginar esse caso, que levou a inspiração ao filme do Hope, que aliás, eu não tive nem coragem de assistir esse filme, porque só de imaginar como que essa menina passou e essa cena, como que ela viveu, é claro. Só de imaginar essa cena, é claro. E eu não tive nem coragem de assistir esse filme. Mas tanto é que eu vi eu tentei procurar algumas imagens reais de Nayong, mas não tem. Eu só estou usando só apenas a imagem do filme. Então, pessoal, o que você achou do caso? Comente, compartilhe com seus amigos
e assine o canal. Até o próximo caso chocante. Até!